Hoje eu trouxe uma peça, assim, bem simples, que qualquer um pode fazer, não tem nem técnica de sombreado, por incrível que pareça, né? Para quem tá começando é uma ótima aula, É uma ótima então. aula, porque, assim, é bem simples mesmo de fazer. Entendi. Então, é um trio de quadrinhos que eu fiz com esse vasinho de cerâmica. Ficou lindo, lindo, lindo. É super E você fofo, comprou super leve, separadas né? as pecinhas, e você montou Isso, eu montei. o kit. Montei, furei, para poder juntar elas depois. E fica lindo, né? Numa varanda, Fica super lindo. quintal, na própria entrada de casa, na porta. Eu coloquei assim elas na horizontal, mas quem quiser também pode colocar elas na vertical, né? Aí vai do gosto de cada um, né? E aqui foi o que você foi garimpando, né? Ah, e o vasinho. E o vasinho. E é baratinho, né? É super baratinho. Isso aqui é fácil de achar em loja de artesanato, no Ceasa. Eu comprei no Ceasa, eu comprei já bastante. Tem algumas lojas de jardinagem também. Loja de jardinagem, tem miniatura. acho que também acha. E aí, essa daqui essa daqui é um pouco maior do que a peça que eu fiz, porque às vezes você não consegue achar exatamente do mesmo tamanho. Então, eu modifiquei um pouquinho, mas é só o tamanho. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Então, como que eu começo? Aqui, eu começo no MDF cru, eu não vou passar fundo nela. Nesse caso, o fundo branco, que é o normal que a gente faz no country, né? Ou branco ou um fundo pérola ou bege, tá? Não passo. Não passo. Aqui eu preciso do MDF cru. Aqui dentro, não sei se consegue ver que tá com ele cru, algumas partes ainda. Eu comecei a pintar e deixei algumas... Nas laterais. Deixei essas laterais sem pintura para mostrar como que a gente faz essa primeira etapa. Então, a primeira etapa, eu venho aqui com um pincel e vou carregar ele com a tinta um marrom bem escurão mesmo. Aí é só aplicar aqui uma demão. A não ser que a tinta seja bem ralinha, aí seria ideal umas 2 demãos. Mas se tiver uma cobertura igual essa daqui, ó, já tá bom. Não precisa ser uma cobertura total, não precisa ser bem Você chegou a lixar ou nem lixou? Nem lixei, não lixei porque a gente vai lixar depois. Tá. Ó, então, vou fazer só aqui, que já tô com o pincel cheio de tinta. Ó, então, só aplicar, tá? Ó, bem... Não tem que ter muito capricho, não, como eu já falei, tá? Bom, então essa primeira etapa, agora a gente tem que deixar ele secar. Tá. Então, depois de seco, aí que a gente vai fazer começar o acabamento nela. Você vê, é só um fundinho e um acabamento. Simples, tá? Então, aqui, Tati, o que eu fiz? Eu já deixei algumas partes prontas para poder adiantar, né? Então, o que eu vou usar? Estou usando uma vela. É vela normal mesmo. Essa técnica a gente pode usar também em móveis, para quem quer fazer tipo um trabalho rústico em móveis, que é uma parte. Até reformar, né? Reformada. Dá uma repaginada naquele móvel antigo que tá em casa. No armário, fica bem legal numa mesa de madeira, fica bem legal. Então, o que eu vou fazer? Com o marrom já seco, eu vou passar a vela. Ó. Tem que passar bem mesmo, ó, sem dó. Essa sujeirinha aqui depois não tem problema, tá? Depois a gente, no final ele vai ficar com esse voluminho aqui de cera. Depois a gente vai lixar, então não vai interferir muito na... Ó. Aqui eu vou... Importante, assim, principalmente nas laterais, eu passar bastante. E nessas quininhas aqui, nas quinas é o principal, que onde mais tem que ter são nas quinas. Certo. Tá, aqui já tá. E aí eu vou fazer na parte de dentro. A parte de dentro é um pouquinho mais chata, porque às vezes a parafina não entra, mas vai passando lá que ela vai entrar, ó. Vou fazer esse aqui inteirinho. É só escolher o tamanho da nossa caixinha base para os nossos quadrinhos. Essa daqui é uma ideia, né? Mas aí a pessoa pode fazer alguma outra ideia usando a mesma técnica. Enquanto você vai passando a vela, ó, gente, só para o pessoal em casa ter ideia e noção dos tamanhos. Tem o pequenininho. Isso, e o maior. Mas tá um tamanho bom também, né, Soraya? Porque na verdade foi assim, eu não consegui achar o vasinho pequeno.
Então, o que eu tinha lá era maior. Então, eu tive que colocar uma peça maior para ficar proporcional. Senão ia ficar totalmente desproporcional, né? Tá? Aí, aqui dentro, que é a partinha mais chata. Então, se não pegar nessa lateral aqui, às vezes não vai entrar nela. Mas não tem problema, porque dentro, como vai o vasinho, então ele não vai... Então, eu vou passando. Tá? Eu vou terminar aqui que eu tô acabando. Lembrando, você, minha amiga que está me assistindo, de repente o telefone tocou, o neto chamou. Nessa etapa, excepcionalmente nesse trabalho de hoje da Soraya Leite, ela não fez a preparação da peça, né? Isso, que é passar a base, no caso da pintura country, ela sempre passa a base branca, ou pérola, marfim, um tom claro. E depois... Nessa técnica a gente não vai utilizar, passou direto a tinta marrom. Direto, marrom. A tinta escura. Ó, Tati, eu terminei, passei todos os lados. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Vou com o meu pincel de novo. Aí eu usei 3 tons. O importante é usar tons que combinem. Né? Eu usei cores quentes com cores frias, mas deu uma combinação, ficou legal, combinou bem. Um trabalho bem harmônico. E o importante também é ser cores vivas. Porque quando a gente vai lixar, o marrom vai destacar também. Então, se for uma cor que não for muito viva, então vai ficar assim... Vai apagar. Então, só que a proposta aqui é o laranja, o amarelo. Isso. Esse tom ficou lindo, É lindo, né? Chama azul pavão. Azul pavão. É linda essa cor, né? Legal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou com a tinta não diluída, bem grossinha mesmo, assim, bem espessa. Pra gente economizar demão, que senão eu vou ter que passar 2 demãos. Então, eu vou com uma demão só e eu vou passando. Não tem problema que fique a marca do pincel, porque a gente vai lixar depois. Porque no country a gente sempre usa ela diluidinha, por quê? Pra não ter a marca do pincel. Mas nesse caso não tem esse problema, né? A artesã Soraya Leite continua com a gente e traz agora a finalização do passo a passo, a sugestão de 3 quadros com os vasinhos. São os quadrinhos com os vasinhos. E aí você pode montar na sua casa, lembrando, Tati, mas eu não achei para comprar uma peça igual. A Soraya montou e essa é a proposta de hoje para você, principalmente que está começando a fazer artesanato. Você vai comprar separadas, tá vendo? As caixinhas. E aí você procura, claro, o tamanho do vasinho correspondente ao tamanho da caixinha, para ficar um trabalho harmônico. Na caixa, no bloco anterior, nós fizemos aí a pintura, lembrando que a peça não teve a preparação, não teve a base. Então, direto a tinta escura, marrom. Depois passa a vela. Esfrega bem a vela nas laterais, em toda a caixa. E aí vem com a outra tinta. Vem com a tinta colorida. No caso aqui, o nosso tom laranja, o amarelo e o azul pavão. Azul pavão. Que é lindo esse azul lindo, pavão, né? Espetáculo azul pavão. Também acho. E agora, tudo sequinho. Agora a lixar, né? Então, eu vou pegar uma lixa para madeira. A gramatura é 220, não pode ser uma lixa muito grossa, não vai riscar. Tá. A gente não quer riscar, a gente quer desgastar, né? Aí eu vou com a lixa, ó. O interessante é que nunca um vai ficar igual ao outro, ele sempre vai dar ele sempre fica diferente um do outro. Tati, tem uma coisa muito importante, assim, depois que a gente passou a cera e passou a tinta colorida, tem que lixar logo em seguida, tá? Tem que esperar secar bem e lixar. Não pode deixar muito tempo ela parada com a cera, com a vela. Porque senão ele meio que impregna na tinta e a gente não consegue lixar. Ela não sai. Não. Legal. Tá aqui dentro. Então, logo depois que eu passei a vela, já venho com a tinta. Já vem com a tinta. A nossa sugestão, tons fortes, né? Um amarelo, um vermelho mais vivo, um verde claro. Tem que ser tons fortes, porém não fluorescente, assim, né? Evita de usar cor muito vibrante, porque no country não combina, né? Tem que procurar aí o meio termo, né, Soraya? Isso. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz um furo em cada uma das peças que ficam nas pontas, a do meio não. Fui com uma furadeirinha e furei, tá? Bom, agora eu vou mostrar o efeito do vasinho, que é muito simples também. Eu vou pegar um pincel que ele é durinho. Pode ser esse ou aquele de capa amarelo, tá? Aí eu vou carregar na tinta branca e vou limpar todo o excesso. Vou deixar ele só sujo. Isso aqui é uma pátina só com um pincel sujo. E aí eu vou fazendo, ó. Vou fazendo as manchinhas nele.
só ir passando assim. É como se ele tivesse mais envelhecido, né? Como se tivesse meio mofado, né? O vasinho. Aí, ó, só fazer esse efeito aqui, tá? Faz isso em todos os vasinhos. Bom, depois, o que eu fiz? Eu peguei musgo. Isso daqui também a gente acha em loja de artesanato. E peguei umas florzinhas secas. Ó. Tá? E aí eu vou fazer a montagem. Fica aqui a cola quente. Ah, você só não coloca no vasinho. Você É porque às vezes pode soltar. Eu coloco um pouquinho, aí eu vou colocar lá no fundo. Uma apertadinha porque ela... Aí, coloquei lá no fundo. E eu vou colocar. E depois, essas florzinhas aqui eu coloco só por cima, porque com o tempo ela vai estragando. Então, aqui a gente vai ter que trocar. Tá? Ela acaba ficando feinha com o tempo. Então, eu só vou encaixar, ó. Tá? Aí. Bom, aí, aqui eu não vou nem colar elas. Aí, o que eu faço? Eu colei com a cola quente. Com a cola quente mesmo, você uniu uniu as as quente. caixinhas. Ou pode ser uma cola assim, quem não tá com pressa, coloca cola branca, porque não tem o risco de cair e ela desmontar inteira. Porque a cola quente não segura muito, né, como uma cola branca. Então, Soraya, deixa eu só te interromper. A Rose tá participando com a gente também. Obrigada, viu, Rose, pela participação aí pelas redes sociais. Ela perguntou se ela pode usar a tinta de parede. Pode. Às vezes pode sobrou usar. um pouquinho da reforma, da pode construção. usar. Pode reaproveitar. Só que às vezes a tinta de parede, como eu tô usando a tinta acrílica, ela dá uma cobertura melhor. Tá. Então, às vezes a tinta de parede, essa tinta colorida, ela vai precisar de umas 2 demãos ou 3. Perfeito. E o PVA, na hora que a gente lixa, ele não sai tão fácil quanto a acrílica sai. A acrílica, por ela ser meio plastificada, na hora que você lixa, ela é mais fácil de você tirar. Aí, às vezes, você precisa de uma lixa, ou uma lixa mais grossa, ou por mais força pra desgastar. Legal. Tá? É a única diferença, mas dá. Bom, o arame, que é esse efeitinho que eu faço aqui, ó. O que a gente faz? Pega um arame, isso aqui chama arame recozido, é arame de construção mesmo, não pode ser qualquer arame. O importante é que ele é escuro, não pode ser aquele arame galvanizado que ele é muito vivo. Tem um brilho, né? né? Muito brilhante. Característico. Aí eu pego um pincel e vou enrolando ele, ó, onde dou aquele efeito todo torcidinho. Aí. Faço isso e vou puxar. Aí eu dou aquele efeito torcido. Tá? Simples. E aí Simples. coloca aqui, ó. Coloco, pego um alicatinho e torço. Tá? Parte de dentro e depois eu só fiz um acabamentinho com lacinho com rafa. Que é esse Que dá lacinho. um charme. Dá um Especial. charme, né? Como essa é maior, não precisa nem, às vezes, grudar uma na outra. Pode deixar elas assim em 3, com preguinho, né? Aí vai do gosto de cada um também, então. Adorei. Tá? Você usa a cola quente também pra fixar o vasinho? Pra fixar. Na nossa Isso, caixinha? fixei com cola quente. Pra ela não cair, né? Bem Ou trabalho. também pode ser cola branca, mas ela vai demorar mais pra fixar. Só que vai fixar melhor, né? Adorei. Bom demais, Tá viu, bom? Soraya? Aqui no Cantinho de Artesanato do Mulher.com a gente tem a oportunidade de ensinar aquelas pessoas que estão começando no mundo do artesanato, técnicas para iniciantes. A gente também oferece dicas mais avançadas para aquela galerinha que já faz artesanato há algum tempo. E aí a gente consegue atingir todo o nosso público. E isso é bom demais. É um espetáculo. Obrigada, Soraya. Eu que agradeço, Deixa eu divulgar os Tati. contatos da Soraya. Você que, de repente, tiver alguma dúvida na hora de fazer aí a sua peça ou quiser outras sugestões, dicas de material, liga para a Soraya, operadora 19, estado de São Paulo, 4108-2010.